Aqui comigo no estúdio, então, eu recebo a Elke. Boa tarde, Elke. Bem-vinda. Obrigada. A Elke Gerdner Zucchi, que é autora dessa obra, e também a Zaira Paes Spengler, que é psicóloga. Tudo bem, Zaira? Tudo bem. Bem-vindas. A gente conheceu a história da Andréia há pouco. Sim. E quer conhecer a sua história. Eu vejo que você está com o livro em mãos. Sim. Esse livro foi recém-lançado agora em junho, né, Elke? Isso, foi dia 1º de junho. Eu até escolhi essa data porque seria o dia do aniversário dela, né? Ela completaria quantos anos? 27 anos. Era a sua primeira filha. Primeira filha. Né? Você qual é o nome dela? Bárbara. A Bárbara. Como que você conseguiu lidar com essa perda, que é a perda de um filho? A gente sempre fala que perder um filho não é o ciclo natural da vida, né? Não, eu acho que não tem nem nome, né? É verdade. Até hoje não se definiu, né? É um luto que não se tem nome, né? Nem tamanho, porque eu acho que é um luto bem grande mesmo. Como todos, né? Devem ser e deve ser cuidado de maneira igual, né? E foram anos bem difíceis, para te falar assim a verdade. Eu não superei fácil, não, né? Foi muita terapia, muita leitura, muita busca, né? E que graças a Deus, né? Hoje eu posso dizer que sim, eu convivo muito bem com o luto. Você depois teve outros filhos. Tem Sim. Quantos filhos? Eu tenho mais 2 filhos. Mais 2 filhos. E ficou por um bom tempo em silêncio, a gente conversava ali nos bastidores, né? E quando você se sentiu encorajada de escrever o livro, posso mostrar para o público em casa? Licença, é o Flor do Sol e Depois do Luto. Quando que veio no teu coração a necessidade de fazer essa obra? Então, quando veio a pandemia, com a quantidade de óbito e, né, acontecendo, a TV só falava disso, eu tive uma depressão novamente e veio muito à tona esse meu luto, né? Na pandemia mesmo? Na pandemia, porque era muita notícia sobre isso, relacionada a isso. Aí eu procurei novamente terapia e era uma busca sempre que eu tinha de procurar ajudar o outro de alguma maneira. Né? Eu sempre busquei muito o meu propósito de vida. Sim. E até durante uma terapia, ela dava várias ideias para mim do que eu poderia fazer, do que não. Aí eu até falei assim para ela, foi uma coisa que surgiu do nada. Na verdade, a gente sabe o que quer, né? E eu disse assim, não, se eu fosse trabalhar, ia ser com luto. E realmente, assim, 2 meses após, eu criei o grupo de apoio Flor do Sol. E daí eu fui vendo o quanto esse grupo ajudou as pessoas, o quanto o acolhimento é importante, né? O quanto ser ouvido é importante, porque a sociedade não ouve, não está preparada para ouvir, né? É como se as pessoas negassem esse tema, né? Cada um vive o seu e não vamos compartilhar nada a respeito. Tu sentia isso? É como se as pessoas acham que não vai acontecer com elas. Na verdade, a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? Então é mais fácil tá longe. Então, assim, quando aconteceu comigo, o luto ele é solitário, porque as pessoas não sabem lidar. Elas não sabem como é que elas vão lidar se tu chorar. Então elas preferem não falar e ficarem longe. Para não deixar triste a pessoa, né? É bem assim. E isso acaba incomodando, né, Zaira? Zaira pode eu acho que esse tema é muito teu também, né, Zaira? Como psicóloga, você recebe muitas pessoas que falam dessa dificuldade de lidar com o luto? Sim, eu recebo bastante pessoas na clínica, né? Porque o primeiro momento, assim, é o mais difícil e mais dolorido. E quando a Elke, né, me convidou para participar do grupo, né, eu gostei muito, com medo, mas gostei muito. E foi um desafio e uma conquista a cada dia, né? Hoje nós temos um grupo, né, Elke, com 107 pessoas no WhatsApp. Nós temos encontros quinzenais, né? Eu divido com a Sabrina. E sempre a gente tem em torno de 20 pessoas, 25 ativas ali participando. E o grupo surgiu quando, Zaira? Surgiu, né, há um ano e meio. Maio do ano passado. Maio do ano passado. Antes mesmo do lançamento do livro. Você estava com ele em construção ainda. Sim, exato. E nesse grupo com mais de 100 pessoas, que tem o mesmo nome, né? Flor do Sol. Flor do Sol. Vocês fazem encontros frequentes? Como que funciona? Como as pessoas expõem esse tema ali? Nós fazemos quinzenalmente, né? E sempre as profissionais preparam todo o material em conjunto com a Elke. A Elke sempre que decide que está sempre perto, né? O que a gente vai fazer naquele momento.
E são pessoas com lutos diversos, tanto de tempo quanto de ou filhas, mães, perderam pais, várias perdas, né? E tem pessoas que estão conosco desde o início e hoje a gente olhando para elas, né, é o que é maravilhoso. Entraram assim despedaçadas e nesse tão pouco tempo, né? Elas já conseguem nos ajudar quando tem os encontros. Zaira, você percebe como psicóloga que é necessário falar a respeito? Como a gente estava conversando agora com a Elke, tem muita gente que resolve não tocar no assunto para não deixar a pessoa triste. Com um grupo de apoio, as pessoas são encorajadas a falar, é melhor falar? No grupo, né, o individual a gente trabalha um pouquinho diferente porque é só o psicólogo e a pessoa, né? Mas no grupo, né, nós temos regras, né? E uma delas é que não precisa falar. Porque só a pessoa indo lá e participando, ela já consegue fazer uma evolução no luto dela. Porém, é fundamental falar. Só que cada um tem o seu tempo e o seu momento para isso. Mas que bom ter essa liberdade, então. Ela pode acolher aquela informação, aquela história de uma outra pessoa para poder ressignificar a sua própria história. E é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né, Zaira? A ideia foi essa, a gente poder trazer essas histórias para que você, em casa, com o seu propósito, com o seu momento de luto, possa também ressignificar algo que está aí dentro. E aí é o que você então fez o livro, ele foi lançado, hoje ele está disponível para as pessoas, como que é? Sim, eu tenho, o grupo tem o Instagram, né, Grupo de Apoio Flor do Sol, na bio do grupo tem o link, né, onde ele está à venda. Do livro. Sim. Para quem é de Gaspar, na livraria Coração do Estudante também ele está disponível. E se quiser ligar, né, pode ligar para o 3332-6891 e também fazer a encomenda que a gente entrega. No material de divulgação tem uma frase aqui que me marcou muito, eu vou ler para as pessoas, que a Elke diz assim, deve estar no teu livro, né, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas é como se o mundo perdesse as cores, os sons e o sentido. E de fato, meu mundo ficou sem cor. Esse é um relato muito comum das pessoas que perdem alguém que amam, né? A vida parece que não tem mais graça. Parece. E a busca do grupo realmente é esse, é dar brilho, dar luz, por isso Flor do Sol, voltar a ver a cor, voltar a virar para o sol. Então é esse o nosso objetivo, né? Nos encontros, no grupo, na verdade, é acolher, respeitar, né? E tentar transmutar essas pessoas com que elas consigam realmente voltar a olhar para a luz, voltar a ver o sol, né? Que mesmo nos dias mais difíceis, a gente pode encontrar a luz. Exatamente. Zaira, a gente tá falando desse momento de ressignificar e você dizia também que cada pessoa tem o seu tempo, né? Isso não tem uma regra. Não, né? Nós vamos passar por umas 5 fases, né, bem difíceis dentro desse luto. Só que Que fases são essas? Nós temos a negação, temos a raiva, a barganha, a aceitação, né, e a ressignificação, que é a mais importante de todas. Então, assim, esse momento, você pode iniciar vai para a segunda, daqui a pouco tu volta de novo para a primeira, então ele é muito linear, né? Ele não tem, assim, como a gente precisar o que vai acontecer com cada pessoa. Uma informação importante que acontece lá no grupo é que nós acolhemos tanto pessoas que acabaram de perder, quanto pessoas que já perderam há 10, a 15 anos. E essas pessoas que vêm com um luto muito agudo, elas aprendem muito, né, com as pessoas que já estão lá. E como a Elke falou anteriormente, a gente vai dando sugestões e ideias do que a gente já fez para aquela pessoa conseguir sair daquela fase mais aguda. Acho que esse é o ponto principal, assim, né? E uma coisa que eu queria entender no grupo tem a participação da Elke, da Zaira, que é psicóloga, e também de uma parapsicóloga. Como que a parapsicóloga consegue também trazer esse caminho para quem está ali no grupo? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Então, eu posso falar da psicologia, né, que a gente trabalha com base sempre na ciência, no comportamento, nessas atitudes de tentar o ser humano melhorar, conseguir sair qualquer mínima
qualquer mínimo movimento que ele faça para uma direção mais positiva já vai ajudar ele, né, muito fortemente. E a parapsicologia, né, é o que está estudando, é estudante de parapsicologia. Eu acredito que o movimento é muito parecido, né, muito parecido, sim. Eu acho que talvez a parapsicologia estude mais a mente humana, né? Enquanto a psicologia é mais o sentimento, né? Sim. Muito daquela linha de tudo que a gente pensa, é o comando que a gente está dando para os caminhos e para o nosso corpo seguir e tudo mais. Somos o que pensamos, né? E na verdade as duas se complementam, né? O que a gente faz, um encontro é com a Zaira, eu e a Zaira, e outro encontro é eu e a Sabrina. Então, assim, uma complementa a outra, sabe? É muito gostoso, é muito... A El que sempre coordena os dois, então ela sabe o que eu faço, o que a Sabrina faz, então ela vai coordenando para a gente sempre trazer coisas novas e diferentes para esse grupo conseguir evoluir, ressignificar cada vez mais a sua dor. Hoje, depois de 27 anos, você dizia, né, quais são as melhores memórias que você tem da Bárbara? Então, é uma coisa que eu até falo no grupo. A gente tem, eu acho que é o pegar no colo, o cheiro, né? É uma coisa que a gente coloca no grupo que é bem importante, que a gente foca muito no último dia, né? Na despedida. Na despedida. Mas a despedida foi só um momento. Quantos anos tu viveu com a pessoa? Meu Deus, olha a quantidade de memórias lindas que tu tens para lembrar, né? Que tu pode lembrar. Então, o problema é, se a gente começar a pensar mais nessas memórias, nesses momentos felizes, vai acabando um conforto no coração, sabe? Vai acalentando um pouco essa dor. Essa é a melhor mensagem, acho que a gente poderia ter, lembrar dessas boas memórias, né? Resgatar isso mesmo na dor. Eu que adorei te receber, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Zaira também, obrigada, parabéns pela iniciativa de transformar esse processo de cura em um livro que pode ser compartilhado com outras pessoas. E toda a renda, né, com a venda do livro, ela vai ser revertida integralmente para o grupo. Maravilha. Para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Quem sabe daqui um dia a gente pode estar em outras cidades também, pode ajudar mais pessoas, né? O grupo, ele acontece de forma online, né? Não, mas também presencial. Tem presencial e online. Mas também tem participantes de Blumenau, né? Embora seja lá em Gaspar. Até queremos Blumenau, Ilhota, vai deixar o convite aberto para todos que estão passando no processo de luto, né? Que são todos bem-vindos. No Instagram sempre é lançado as datas e o horário que acontece. Né? Então, tá ali o grupo de apoio Flor do Sol, né? Todos sejam muito bem-vindos lá para participar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada.